Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Reflexões Literárias da página Literatura Sem Corte. E hoje nós vamos responder a pergunta fundamental que tem tudo a ver com essa página, que é: por que ler? Qual a importância de ler? Fazendo apenas uma reflexão de inúmeras que poderiam ser realizadas. Se nós pensarmos desde o advento da internet, desde o surgimento de meios de locomoção mais rápidos, existem tantas formas de lazer, de divertimento, claro, a leitura não se restringe apenas a isso, mas que acabam roubando muitas vezes excessivamente o nosso tempo. Por exemplo, desde o advento da internet e das redes sociais, nós às vezes acabamos perdendo bastante tempo vendo vídeos curtos no TikTok, no Instagram, que nos oferecem inúmeros estímulos visuais, auditivos, cores, movimentos, e isto também, é claro, é bom, nos relaxa, nos diverte. E às vezes um livro, como por exemplo 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne, pode parecer uma leitura um pouco pesada, um pouco maçante, causar sono, dor de cabeça, e isto em relação aos livros em geral, principalmente aqueles que não têm, claro, o hábito da leitura. Então, por que ler neste contexto em que temos tantas outras formas de lazer e tantas outras possibilidades para gastar o nosso tempo? Para responder essa pergunta, eu vou usar também um livro, é claro, o famoso 1984 de George Orwell. Um livro escrito no século XX, que tem relação direta com os regimes totalitários do século XX, como por exemplo o nazismo, e em que, nesta história, o nosso autor vai mostrando a realidade de um regime distópico, ultra-autoritário, que domina todos os âmbitos da sociedade. O personagem central, Smith, enfim, vai vivendo aquele regime de perseguição, de censura, de transformações linguísticas e assim por diante. E o que interessa dessa discussão é justamente a chamada novilíngua, que nós não vamos adentrar a fundo o que ela significa, nem trazer para um debate político atual que não é de menor interesse de nossa parte. O que interessa é a relação que George Orwell faz entre o empobrecimento do vocabulário e uma redução na compreensão do indivíduo sobre o mundo, sobre a vida, a sociedade e si mesmo. O que o autor vai mostrando é que quanto mais pobre é o vocabulário de uma pessoa, menos ela entende o mundo e a si mesma. E isso é fato. Quando nós lemos, nós vamos ampliando o nosso vocabulário, trazendo novas ideias, novos conceitos, ampliando horizontes e assim, claro, compreendendo melhor o mundo, as outras pessoas e o que é muito mais, a nós mesmos. Portanto, nessa história, o chamado governo distópico teria o interesse de empobrecer o vocabulário das pessoas justamente para que elas não conseguissem pensar e ampliar os seus horizontes. Então o governo seria corrupto, mas as pessoas não saberiam o que significava essa palavra corrupto, ou o conceito ou a ideia de corrupção, e portanto não se importariam com isso, afinal nem entende o que significa. Claro que não é exatamente isso que acontece na realidade que nós vivemos, porque o principal culpado, muitas vezes, do empobrecimento do vocabulário somos nós mesmos. Muitas vezes o meu vocabulário é pobre porque eu mesmo não leio, eu mesmo não enriqueço. Muitas vezes não tenho ideias e conceitos, não é porque um governo ou uma instituição está fazendo algo conspiratório para empobrecer as minhas ideias e conceitos. Não, é porque eu não estou me enriquecendo de ideias e conceitos. Aqui que entra então a importância da literatura. Aqui que entra a importância da leitura. Eu sou o principal responsável pela minha pobreza vocabular, pela ausência de ideias e conceitos. E é através da leitura, por uma ação minha, por uma decisão minha, que eu vou conseguir enriquecer esse vocabulário, ampliar esse meu repertório de ideias e de conceitos. A importância da leitura está aí justamente porque no momento em que você adquire esse vocabulário mais aprimorado, essas ideias e esses conceitos, você finalmente vai conseguir entender melhor a você mesmo, as outras pessoas e ao mundo. Portanto, ler não é apenas um divertimento, como um vídeo do TikTok, embora possa ser também. Ler, acima de tudo, é um processo pelo qual você enriquece as suas ideias e conceitos, e muito mais do que isso, deixa de ser manipulado e passa a se compreender melhor. Não é mais manipulado pelas suas emoções. Passa a compreender melhor os outros, não é mais manipulado pelos outros. Passa a compreender melhor o mundo, não é mais manipulado pelo mundo. Você enriquece, transforma a si mesmo e pode também melhorar o mundo. Portanto, leia e se enriqueça de ideias,
palavras e conceitos. Seja uma nova pessoa.